será que a opinião de vocês é isso? Que a pessoa que vai perguntar, a gente sabe muito bem a pessoa que vai perguntar pra ele, falando que ele não fala como um negro, né? E ele faz esse vídeo resposta excelente. Será que essa pessoa não é o retorno da mesma coisa que acontecia com seu pai, Paulo? Ela não tá dragando essa questão racial ou realmente existe isso? Dessas pessoas que pensam naturalmente que deve haver essa separação entre as raças, entre parentes. O que você acha disso? Paulo e Jota, né? Por favor. Tô pensando aqui, ó. Acho que a questão aí não é assim, a questão é só estupidez mesmo. Acho que não existe esse negócio. Né? Falar como negro, igual Spike Lee. Spike Lee, agora a gente falou dele agora há pouco, né? Mas agora ele assumiu esse negócio. Ele só escreve no Black English, né? Então lá nos Estados Unidos tem esse papo do Black English e tal. Então ele escreve no Black English. Eles chamam de Ebonics, né? Até. O termo. Tá. Então tem esse papo lá. E eu acho que aqui isso tem um pouco de influência das redes sociais. Né? Então você pega, por exemplo, sei lá, o Paulo Galo. Ele fala daquele jeito lá. Então assim, será que ele não sabe falar? Se ele for... Sei lá, de repente, vamos supor que ele fosse solteiro e fosse conversar com o pai de uma moça que ele tá interessado e quer namorar com ela e vai conversar com o pai dela. Ele ia falar daquele jeito? É um bom ponto. É um ótimo ponto. Então assim, numa entrevista de emprego, o fulano vai falar daquele jeito? Eu falo pros meus alunos. Eu falei, acho que a maior dificuldade que vocês têm hoje é fazer uma entrevista de emprego sem falar gíria. E tem um movimento, obviamente, mais progressista que trata isso como bonito. Eu até fiz um react uma vez sobre isso. Como é que era o termo que ela utilizava? Mas era para aquelas galera que falam Flamengo. É do preconceito linguístico. É o preto O gays, racismo né? linguístico. O racismo linguístico. Né? Essa ideia de que o negro... Preto gays. Preto gays. O preto gays. Que o negro pode falar errado e que isso é uma mudança... Que também é estúpido, porque aqui não tem nada a ver. Que o Flamengo... Não é que o Flamengo... Que negro falava Flamengo. É um afronte à decolonialidade, sabe? Não é isso. Baseado em jargões totalmente frágeis, né? Eu queria só pegar o último ganchinho da discussão anterior que eu tava gostando, e já vou entrar no react do vídeo, mas propriamente em si. Eu não sei, Paulo, se eu concordo contigo com essa questão do tênis e essa questão... Eu entendi o que tu quiseste dizer. Com essa função do homem negro em exercer um poder que, historicamente, durante toda a vida dele foi legado, né? E chega um momento quando surge essa oportunidade, ele exerce não de forma virtuosa ou de forma supérflua. Não digo que é virtuoso ou supérfluo, só digo que é um poder fictício, é um símbolo. Sim. É um símbolo de um poder que ele não tem. Então assim, já que eu não tenho poder de verdade, o tênis me dá um status. Né? É um símbolo desse poder que eu não tenho. Não, mas o tênis ele é reconhecido como um poder de forma universal. Pelo menos eu acredito nisso. Sim, mas o cara paga em 12 vezes, né? Sim, mas ainda é um poder, parcelado, assim. mas ainda parcelado, ele sai na rua com tênis. Não, ele sai na rua com tênis, mas ele mora numa casa que não tem reboco. Sim, mas daí a gente entra num outro argumento. Mas né? é esse argumento. Mas daí a gente tá querendo discutir que o homem negro, o que ele deve fazer, e mais uma vez tutelar aquilo que o homem negro pode ou não pode fazer, entendeu? Não, mas não é a questão. A questão não é tutelar. Não é tutelar ou não. A questão é uma questão de você... O que você valoriza? O que é importante pra você? Né? Então, assim, Sim. a gente vive num... O Brasil, por exemplo. O Brasil é um país feito pra quem tem dinheiro. Ponto. Sim. Certo? Se você tem dinheiro no Brasil... Não tem problema nenhum, você tá tranquilo. Você tem os melhores restaurantes, praias boas, mora numa casa legal e tal, sei o quê. Talvez o único incômodo seja a violência, né, e tal. Mas aí você também pode se proteger dela com dinheiro. Então, o Brasil é um país feito assim, pra quem tem grana. E quem não tem grana passa, né, necessidade e tal. Então, o que é a prioridade pra uma pessoa que vive no Brasil? É ter estabilidade. É poder comprar as coisas que tem que comprar, poder sustentar a família, poder morar num lugar melhor, sair do lugar onde mora, melhorar de vida e tal. E aí adquirindo uma ascensão, uma mobilidade real na vida e tal. Então, o ponto é esse. Eu lembro que quando
a Frente Negra publica um artigo, o Arlindo Veiga publica um artigo no Voz da Raça, dizendo, olha, nós vamos aqui abrir na Frente Negra um aconselhamento lá, um departamento de aconselhamento imobiliário financeiro, porque o homem negro precisa deixar um patrimônio para sua família. Então, quer dizer, naquele momento de construção, década de 30, então, quer dizer, não tinha nem 50 anos que a escravidão tinha acabado, existia uma urgência de que o homem negro se estabelecesse na sociedade brasileira, né, e mudasse aquela imagem que existia sobre o homem negro, de que ele era preguiçoso, de que ele não trabalhava, de que ele não sei o quê, aquela coisa da marginalização que perdura. Então, eles tinham... A nossa prioridade aqui é dar ao homem negro condições dele adquirir patrimônio, porque o patrimônio é um legado, né? Do mesmo jeito que o bisavô do Guto, né, o Correia Leite, não, mas por que no dia 3 de maio, com tanta coisa pra gente resolver, nós estamos fazendo sambando? Não, peraí, pô, a gente precisa, tem um monte de coisa pra resolver. Então, essa era a questão dos caras, a questão da qual é a nossa prioridade nesse momento e que ninguém quer saber da gente, e que a gente precisa se organizar para sobreviver e para ascender na sociedade brasileira. Entendi. Esse era o ponto. Sim, então, sim. E eu acho que esse continua sendo o ponto, né? Então, por exemplo, outro dia eu vi aquele cara que é um francês que faz stand-up aqui no Brasil. Paul, acho que é alguma coisa. Paul Cabanes, eu acho que é. Não lembro agora o nome dele. Enfim, ele é um francês que faz stand-up aqui no Brasil. E ele tava falando, acho que no Flow lá. Ele falou, olha, assim, lá na França, as pessoas não pagam 40 mil euros numa bolsa. Assim, não tem isso lá, assim. Aqui no Brasil os caras pagam. Você vê, 200 mil numa bolsa. Ai, paga não sei o quê. Compra um sapato de 50 mil. Ele fala... O francês não fala, ele acha isso brega. Se você chegar num almoço de família com a Ferrari, vão falar pra você que você é brega. Não, mas eu concordo contigo, mas eu acho que é uma análise muito mais conjuntural da percepção da sociedade brasileira, principalmente com foco econômico e não racial, sobre aquilo que deveria ser prioridade ou não. Quando a gente faz o enfoque racial, eu acho que em vários sentidos, não somente na questão dos tênis, porque eu acho que a gente corre o risco de ingressar numa ideia de sobrecarregar o jovem negro numa tentativa de dizer assim, ó, não, o branquinho playboy, ele vai lá, não, pode se vestir bem, pode focar no tênis novo, pode focar no iPhone caro, etc. Não, mas o jovem negro não, o jovem negro vai trabalhar, vai, sabe? Então acho que esse recorte racial faz com que os jovens brancos ricos, eles eles continuem na sociedade como super protegidos, e aqueles que podem amadurecer ao longo do tempo, e o jovem negro, ele tenha que ser responsabilizado antes e que não possa desfrutar da sua própria juventude, coisa que é acessível para o jovem branco, sabe? Então acho que assim, o jovem negro, o cara branco, o jovem branco rico quer comprar um tênis, beleza, eu acho que o jovem negro também pode comprar um tênis caro. Ah, mas a parede dele não tem reboco. Bom, mas por que esse jovem negro não pode ter acesso a uma coisa que aos meus olhos ou aos seus olhos é banal, se pra ele é importante? Se dentro do convívio dele diário é importante. Se esse cara negro ele é humilhado todos os dias numa sala de aula pelos seus colegas, principalmente quando esses colegas são brancos, que, olha ali o tênis desse neguinho, possivelmente, levando em consideração que ele estuda numa escola integral, por exemplo, fique 8 horas, mudar o tênis dele vai impactar mais positivamente na vida dele do que o reboco da parede, numa casa que ele nem fica. Numa casa que ele eventualmente não vai tirar uma foto e ninguém vai saber que Mas tem aí aquilo. você tá fazendo uma comparação do menino negro estudando numa escola que só tem menino branco, por exemplo. Não necessariamente, eu acho que dentro de uma escola que tem uma pluralidade racial, assim. Tá, mas é uma pluralidade racial, mas que não necessariamente é uma pluralidade econômica, né? Então, Não, se isso, vocês isso. estão numa escola pública, Sim. todo mundo vai se vestir mais ou menos do mesmo jeito, né? Eu acho que não, Paulo. Eu acho que tem nuances, né? Tem nuances dentro de uma escola, dentro da própria escola pública tem umas nuances, né? Tem, mas ela não tem muita distância, não. Sim, sim. É mais ou menos do mesmo jeito. Sim. Eu só tô pensando no seguinte, Jota, assim,
pro branco chegar onde ele chegou, alguém teve que fazer isso lá atrás. Se privar. Se preocupar com coisas que são prioritárias. Então, fora, assim, claro, vai ter gente que tá assistindo a gente, talvez, que fala assim, não, mas o branco chegou lá porque explorou todo mundo. Mas, assim, uma parte dessas pessoas se privaram das coisas. Não. Eu preciso agora rebocar minha casa. Eu não vou comprar um Air Jordan, eu vou rebocar minha casa. Ah, mas por que todo mundo tem um tênis bonito e você não tem? Eu não tenho tênis bonito porque eu tô rebocando a minha casa. Então, lá atrás, é que os caras estão numa posição hoje, né, de, entre aspas, vantagem que nós não temos. Então, por isso que eu tô racializando a análise exatamente porque o Brasil é um país que é assim. O pobre é negro, o rico é branco. Então, esse é o ponto. Então, não é porque o cara que é branco e vive bem e tal, e tem um tênis caro, pra ele aquilo não é prioridade, não é nada. Aquilo é só um tênis. Pra ele não... Entendeu? O que ele teve que despender pra ter um tênis daquele não é nada. Às vezes o pai dele deu. Né? Então, se ele trabalha, ganhar 30 pau por mês, pra ele não faz diferença ele comprar um tênis de 2. Sim. Mas pro outro faz. Né? Pro outro faz. Às vezes falta uma coisa que é mais necessária porque ele quer ter um tênis caro, porque ele acha que aquilo vai dar a ele um status, que é um status fictício, na verdade. Então, é só uma questão de assim... parece um discurso meio maluco, e ele é até um pouco radical quando se trata de um país como o Brasil, onde é difícil você fazer essa marcação muito categórica de negro, branco, não sei o que, tal. Mas ele não é absurdo. Dentro de alguns contextos, ele não é absurdo. Muitos molequinhos vão parar no crime por causa disso. Porque ele quer ter o tênis, porque ele quer ter o celular, porque ele quer ter não sei o que. E aí, qual é o jeito mais fácil de ele arrumar isso aí? Ele vai ser aviãozinho. Ah, não, isso aí eu concordo. Isso aí eu concordo. Então, é aí que é o ponto. Então, quando minha mãe falava, não, mas todo mundo tem. Você não é todo mundo. Esse papo do você não é todo mundo é o freio, né? Não. Aqui é outra parada. Aqui a gente vai fazer isso aqui primeiro, depois a gente faz isso aqui. Mano, é uma questão de educação. E eu acho Sim, super. Eu inclusive, concordo muito mais com o teu modelo que tu propõe do que eu tô defendendo. Mas o que eu acho é que... E não é peso, não deveria ser peso, entendeu? Ele é um peso, por quê? Porque, claro, ele se deixa seduzir por um discurso de que aquilo ali é importante.